Nós queremos, Pai, que Tu nos concedas a graça de conhecer na intimidade a pessoa de Cristo. Nós temos um novo caminho que foi aberto pelo véu, pelo Seu corpo partido por nós. E rogamos que nesta noite Tu fales aos nossos corações. Tu edificas a Tua igreja. Tu tratas conosco, Pai, de uma maneira profunda e íntima, para que em tudo Cristo, o Teu amado Filho, nosso Salvador e Senhor, receba toda a glória. Nós oramos em nome dEle. Amém. Queridos, abra a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 2. Nós estamos caminhando aqui a passo de tartaruga, mas é assim mesmo. A Bíblia, ela é muito vasta, tem um tesouro inesgotável. E nós somos muito rasos, então nós temos que ir andando devagarzinho nesta grandeza da palavra de Deus. Capítulo 2, nós lemos anteriormente, aí o verso 11, verso 12. Chegamos aqui ao verso 13. E a vós outros, especialmente os gentios, vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Perdoando todos os nossos delitos. A Bíblia é um livro para a fé, não é tanto para a compreensão, mas para a fé, para crermos naquilo que Deus está dizendo. Um dos grandes problemas do mundo moderno é o lixo. Estamos aí falando do problema da poluição que está trazendo um certo frisson aí no mundo. As pessoas estão agoniadas com o excesso de poluição. Mas é uma coisa engraçada. Dia 10 de dezembro de 1945, a revista Time trouxe um artigo de capa em que aparecia a terra suada, botando a língua de fora, e eles dizendo que a terra estava sob aquecimento. 10 de dezembro de 1945, no ano que eu nasci. Em 1963, a revista Time, de dezembro de 1963, trazia um camarada todo vestido de roupa pesada e dizia: a terra está se esfriando. Vai haver um congelamento, uma nova era glacial. Em dezembro de 2006, a Terra voltou a fritar outra vez. Aquecimento até o final do milênio, ou melhor, do século, vai estar em 4 graus acima. Pode ser. Tudo verdade, mas também pode ser uma oportunidade para a nova ordem dos séculos, este movimento
Novus Ordo Seculorum, que controla o aion do tempo em que nós estamos vivendo, usar da oportunidade para in pluribus uno, ou seja, a globalização, da pluralidade para a unidade. Isso está na nota de $1. Anuit conceptis, a unidade de um só governo. Pode ser, pode estar atrás disso, mas o grande problema deste mundo ainda continua sendo o lixo. Gente, quantas pessoas nós temos nesse planeta? Além dos contados, só de chinês não contado, são 300 milhões, que não fazem parte da estatística. Existem 300 milhões de chineses não contados, são segundos e terceiros filhos. Eles não fazem parte da estatística. Então tem gente produzindo lixo. E para onde vai esse lixo? Um dos problemas sérios é a chamada água negra. Água negra, que é a água de esgoto, de fossa, a sujeira da humanidade. Para onde vai tudo isso? No Rio de Janeiro, há pouco tempo, quando nós estávamos lá, na praia, estavam colocando, não pode encontrar aqui, tomar banho aqui, a Barra da Tijuca, uma praia vasta, céu, mar aberto, porque algas tóxicas estão se alimentando do lixo. O mar é grande, mas o lixo é grande. E a sujeira é grande. E onde é que nós vamos com esse planeta sujo? A começar por aqueles que jogam a bituca de cigarro pela janela. E é gente civilizada, escolarizada, 3º grau, ou um plástico que vai por aí. Gente do nosso naipe. O lixo. Mas ele está falando aqui de uma coisa, ele nos deu vida quando nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, perdoando a fezes, apagando, removendo, retirando todos os nossos pecados. Toda essa fealdade da nossa natureza, pecaminosa, maligna, ele absorveu lá na cruz, para nos dar vida. Como é que ele dá a vida? Como é que nós temos a vida de Cristo? A melhor imagem que eu já pude ver é esta imagem de você ter uma barra de ferro. Uma barra de ferro. E você pega essa barra de ferro e enfia no fogo. Com um fole, você aquece essa barra de ferro. E o fogo entra na barra de ferro. De tal maneira que a barra de ferro fica incandescente como fogo. Ela continua sendo barra de ferro. Mas o fogo está dentro dela. Para que esta barra fique dúctil, móvel, maleável, podendo sofrer a ação do ferreiro ser usado. E também onde ela encostar, o fogo que estava fora antes, agora está dentro dela, queime qualquer coisa. Primeiro Cristo tirou aquilo que nos
infestava a nossa vida contaminada em Adão. A vida que nós herdamos de Adão, ela é imprestável. Ela não serve para nada, do ponto de vista de reino de Deus. Ela está contaminada. A palavra de Deus diz que a carne para nada aproveita. Tudo que nós fazemos na nossa carne está destinado ao lixo. Então, o primeiro trabalho da cruz é eliminar a obra de Adão no nosso espírito. Está poluído por uma coisa chamada soberba, arrogância, orgulho. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias. Não sei se tem... temos leitores. Jeremias, capítulo 48. É uma história interessante, essa história de Jeremias 48, história de Moabe. Vamos ler o versículo 29 de Jeremias 48. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberba, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua sobranceria e da altivez do seu coração. Preste atenção na quantidade de palavras que aparecem aí. Danilo, por favor, leia outra vez este verso. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberba, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua sobranceria e da altivez do seu coração. 5 palavras para descrever um povo. Que povo é este? Moabe. É o filho mais velho de Ló. Vocês se lembram que quando Ló teve um problema com Abraão, por causa de terra, por causa de pastores, uma dificuldade lá, eles tiveram que se separar. E Ló viu a região da planície, que estava a região abaixo, no rumo do Mar Morto. É uma região bonita. Ele disse, eu vou para cá. E Abraão disse, então eu vou aqui para cima desse morro. Eu vou para esse outro lado. Ló ficou em Sodoma. Sodoma entrou em Ló. E, de certo modo, Deus ouviu a oração de Abraão para tirar Ló de lá, mandou o anjo, e ele foi retirado. Mas ao sair de Ló, de Sodoma, ele não conseguia sair direito, porque ele estava meio preso ainda que fosse um homem muito justo. A mulher dele virou estátua de sal. Aí foram para uma cidade Zoar, uma cidadezinha pequenininha, e foram zoar por lá, até que a mais velha deu uma sugestão para a mais nova, diz assim, aqui não há homem, vamos dar um jeito, papai está aí, ele pode nos gerar um filho. E deram um pileque no Ló, uma dormiu uma noite, a outra dormiu a outra noite, tiveram 2 filhos, são 2 povos. E este Moabe, veja como a Bíblia descreve no versículo 11, no versículo 11, do capítulo 48. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade
e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso, conservou o seu sabor, e o seu aroma não se alterou. Olha só. Despreocupado esteve Moabe, desde a sua mocidade. Outra versão diz assim, desde a sua origem. E esteve depositado nas fezes do seu vinho. Isso significa que a sua natureza continuava sendo a natureza lá de trás. Não foi trasfegado de vasilha para vasilha e não foi para o cativeiro. Não esteve no deserto. Não foi tratado. É a vida da alma que está nele. É a vida da sua origem carnal. Um povo que cheira a carne, que tem como característica a soberba, a altivez, o orgulho, a sobranceria. Esta natureza não presta, ela não serve para Deus, ela não pode ser aproveitada. Isso é lixo, isso é podridão. E quando Deus apanha uma pessoa, Ele dá vida lá no seu espírito. Ele concede a vida espiritual mediante uma obra que Cristo faz. Aquela obra extraordinária. Eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Um morreu por todos, logo todos morreram. Esta obra de Cristo na cruz é uma obra que Ele retira de nós exatamente essa borra das fezes da natureza adâmica. Mas a nossa carne, ela é imprestável. Não existe nada na carne que possa ser usado. Por isso nós temos que levar o morrer de Jesus diariamente em nosso corpo mortal. Caso contrário, nós vamos ficar simplesmente batendo em ferro frio. Não vai ter nada de vida. Cristo tirou a nossa vida na cruz, a vida de Adão, que estava no nosso espírito, e em nosso espírito nos deu a vida dele. Qual é a característica de uma pessoa que foi alcançada por Jesus Cristo? Me dê as características. Eu posso dizer que são duas características. Se você der as duas, a gente vai embora agora. As duas características de um cristão. Só são duas. Ninguém sabe? Então nós não vamos continuar. Manso e humilde de coração. O que se refere manso? Manso é aquele que está com a sua força controlada e que não é dono de nada neste mundo. Está ligado à posse. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. De quem é esta terra? Do Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. De quem é esse relógio? Evidentemente que esse relógio é de Deus. Eu sou apenas mordomo. Estou usando, mas é de Deus. Eu me lembro da experiência de Matthew Henry quando roubaram a carteira dele. Ele fez uma oração agradecendo. Primeiro ele disse, obrigado Senhor, porque foi outro que roubou e não eu.
Segundo, ele disse: obrigado, Senhor, porque eles roubaram o que era seu e não meu. É uma pessoa útil. E disse: obrigado, Senhor, porque tu tinhas me dado para eu cuidar. Mas ele levou, abençoa ele. Isso é homem que sabia o que é graça. Irmãos, nós somos poceiros aqui na terra. Nós somos parecidos com os sem terra. Só que os sem terra querem terra no muque, fazem greve. Nós não, nós somos passageiros. Deus pode lhe dar algumas coisas, mas não são suas. Não são suas. É passageiro, nossa vida, essa vida que nós herdamos, precisa ser tratada. E ganharmos aquela vida no fogo, para que Ele passe a vida para nós. E aí, incendiados pela vida de Cristo, nós vamos ser os instrumentos. A vivificação é uma obra de Deus. Quem vem primeiro? A conversão ou a vivificação? Quem vem primeiro? É a vivificação ou é a conversão? Eu primeiro preciso me converter para receber vida, ou eu recebo vida para me converter? Aliás, para me converter não, para ser convertido, desculpa, viu? Ninguém se converte, nós somos convertidos por Deus. Primeiro nós recebemos vida. Esta vida, ela é unilateral, ou seja, ela é monergista, ou seja, Deus agiu sozinho, antes nos dando vida por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra. 3 defuntos na história de Jesus. Nenhum velório. Jesus nunca esteve em velório. Porque quando ele chegava, ele dizia alguma coisa e o defunto levantava. Já não era mais velório. A palavra é quem vivifica. Salmo 119, versículo 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. O que me consola na minha angústia é isto. O quê? A tua palavra me vivifica. Vivifica com o quê? Com a vida de Deus. A vida de Adão não serve no nosso espírito. Ele retira na cruz, em Cristo, e nos dá a vida de Deus por meio da palavra. A palavra de Deus é geradora de vida. Quando você prega a palavra de Deus, autorizada pelo Espírito de Deus, você é um gerador de vida. Lembra-se daquele vale de ossos secos que o profeta Ezequiel viu? Era um vale de ossos, não era seco não, era sequíssimo. E aí o profeta chegou lá naquele vale e Deus diz para ele: você acha que esse vale pode reviver? E ele disse: Senhor Deus, tu sabes. Então ele disse: então profetiza. E ele começou a profetizar. E houve um barulho, osso com osso. Você via o escafoide, o semilunar, o piramidal, o psiforme, o trapézio, o trapezoide, o grande osso e o unciforme correndo por tudo quanto era lado e ajuntando osso com osso, os metatarsos, as tíbias, os perônios, tudo correndo, mas tudo seco. Virou um esqueletário. Aí ele pergunta e diz: e agora? Diz: profetiza e dize aos nervos, aos músculos que venham. E nervo e músculo, e veio, e cobriu, e pele. E aí nós tínhamos já mais não esqueleto, mais uns defuntos. E agora?
Agora você diz: Espírito, venha dos 4 cantos da terra e assopra a vida sobre este cemitério. Cadáver sem vida é triste. Mas ele vos deu vida estando vós mortos. Amém. Nos vossos delitos e pecados. Ele levou o lixo. Quantos pecados Jesus levou na cruz? Seus e meus. Olha, por favor, Bíblia é para ser crida. Todos. Quando a Bíblia diz todos, todos passados, todos presentes, todos futuros, porque ele levou tudo. Todos os nossos pecados. Ele levou todos os nossos pecados ali na cruz. E ele nos deu vida, a vida da ressurreição no nosso espírito. Para que nós, por sua palavra, como é bom a gente pregar a palavra. Pregar o Evangelho. O Evangelho está centralizado na pessoa de Jesus Cristo. Cristo é tudo, em todos. Cristo. Hoje eu fui fazer uma boda de ouro, participar de uma reunião de bodas de ouro de um casal. Vamos a falar sobre casamento, porque ficar junto 50 anos é um milagre, maravilhoso milagre, principalmente nos dias atuais. Extraordinário, louvamos com aquele irmão, mas ali havia outras pessoas. Nós temos que falar do Evangelho de Jesus Cristo, da obra que Cristo fez, da nossa inclusão, da nossa morte, da nossa ressurreição. Cristo é nossa vida, Ele veio para dar vida. Terminado, uma pessoa disse: eu nunca tinha ouvido falar da minha morte em Cristo. Vamos perder tempo por quê? Porque é nele, pela sua palavra. Ontem eu fiz um casamento. Ontem foi um casamento. Estava lá os irmãos nossos daqui casando. Vamos falar o quê? Vamos falar de casamento. Vamos falar das bodas de Caná da Galileia, da festa. Mas o que Jesus disse? Mulher, ainda não chegou minha hora. Qual foi a hora que ele veio? Qual era a hora que ele estava dizendo? Ainda não chegou o meu momento, ainda não chegou a minha hora. Aí ele vai andando, e de repente ele diz: chegou a minha hora. Que hora é essa? Qual é a hora dele? É aquela hora lá da cruz, quando ele levou sobre si os nossos pecados. Quantos? Todos os nossos pecados. O lixão. Eu sempre digo que eu tenho dificuldades de mergulho. Um certo cidadão rico aqui de Londrina me disse: Glênio, vamos à Bahia. Lá tem um lugar bonito de fazer mergulho aquático. Eu digo: primeiro que eu não sou muito bom em mergulho. E segundo, meu amigo, a minha Bíblia diz que ele lançou nas profundezas do mar todos os nossos pecados. Vai lá que eu mergulho. Eu não sei bem o que significa isso, mas eu lá não vou. Não vou. Vou topar com um de volta. Ele já levou todos os nossos pecados. Isso pode ser uma forma hilárica para dizer a coisa, mas o fato é que ele consumou no Calvário uma obra dizendo: tudo está consumado. Então, irmãos, pela palavra, nós somos pregadores do Evangelho. Há um mundo aí sofrendo com uma poluição sonora. Mas eu tenho um vizinho agora que conseguiu arranjar uma bateria. Que bênção para desenvolver a nossa paciência. Tenho orado ao Senhor por aquele vizinho. Mas é uma coisa, poluição sonora, poluição ambiental, poluição de tanto jeito, mas a pior de todas as poluições é poluição do ego. E ele já tomou sobre si a borra, a fedentina dessa soberba, dessa arrogância,
para que lá na cruz ele fizesse. Outra palavra que me chamou a atenção enquanto eu estava olhando diante da palavra do Senhor é que é pela justiça que nós somos vivificados. Nós estamos aí no Salmo 119, versículo 40. Salmo 119, 40. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Vivifica-me por tua justiça. Por tua justiça. A justiça de Cristo pagou o preço. Eu sei que tem muita gente ainda, não vou fazer nenhum comentário maior não, mas eu sei que às vezes a gente procura num terapeuta um certo alívio momentâneo. É como se você quisesse colocar um band-aid em cima de um granuloma. Pode proteger ali, mas não vai resolver. A justiça de Cristo já tratou disto. Irmãos, eu tenho uma história de dor de alma, de ferimentos do passado, de trauma, que tem doído, de vez em quando ela some, de vez em quando ela volta. E não faz muito mais do que um mês, num momento de profunda dor espiritual, eu clamei por esta outra palavra, chamada misericórdia. Tem dia que você clama por misericórdia, parece que não tem misericórdia. Mas naquela hora que a dor estava no mais profundo do meu ser, e eu envolvido na mais densa treva do pecado, eu clamei por misericórdia. Irmãos, eu estou dizendo diante do Senhor, a mão que arrancou aquilo foi pela raiz. Eu estou citando isso agora com alívio da minha alma. A justiça de Cristo pagou o preço. Nós não temos mais que viver reféns de uma memória adoecida, sob custódia de sentimentos e pensamentos de amargura, porque Ele já levou, arrancou pela raiz. Tem vales que você pode passar a dois, mas tem vales que você passa sozinho. A vida cristã, o vale da sombra da morte, você não passa com alguém, você tem que passar só. No meio da tribulação, um dos grandes erros nossos é quando nós tentamos ajudar uma pessoa que tem que ser tratada por Deus de uma maneira profunda, no seu vitimismo, na vitimização do ser. Quando nós estamos aqui, indo naquele lugar que Deus quer que só Ele e nós passemos. Você não pode ter ninguém lhe ajudando, manuseando. É você e Ele. Não pode ter pastor, não pode ter psicólogo, não tem que ter ninguém. É você e Deus. E aquela hora é a hora do tratamento, da verdade de Deus. Retirando e dando vida. Trazendo uma vivificação. Esta palavra me chamou a atenção. Salmo 119, versículo 88. A justiça de Cristo de um lado e a misericórdia do outro. Como é que esse Deus pode ser justo e misericordioso? É só por meio de Jesus Cristo. Ele teve que ser absolutamente justo ao fazer com que todos os nossos pecados fossem pagos. E Ele foi absolutamente misericordioso, fazendo com que nós participássemos daquela morte juntamente com o Senhor Jesus. Vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca. Oh, Senhor! A palavra, a justiça, a misericórdia. Como é que você vai chamar esse pacote? A bondade de Deus. Um Deus bondoso, capaz de nos justificar, nos perdoar e nos dar vida. Quem fez isto? A Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Todos três estão envolvidos na obra da vivificação. Nós lemos em João capítulo 5, versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim o Filho vivifica aqueles a quem quer. O Pai e o Filho estão envolvidos na nossa vivificação. Através da palavra, através da justiça, a justiça de Cristo, através da misericórdia. A misericórdia que Ele não nos dá aquilo que nós merecíamos. Ele remove, Ele retira. Ele tira aquilo que era o peso para nos poder ter vida. Muitas vezes nós aí começamos a ter uma série de dificuldades na nossa alma. Porque a alma ainda não foi plenamente regenerada. Vamos aqui. Lembra-se, no mês de dezembro nós tratamos um pouquinho sobre isso e alguns irmãos têm vindo aqui, têm batido sobre esse ponto. Eu fui salvo da condenação do pecado por meio da obra de Cristo. Eu fui salvo, certo? No meu espírito. Fui ou não fui? Foi. Eu fui salvo da condenação do pecado por meio da obra de Cristo no meu espírito. Ponto e pronto. Sou uma nova criatura. Recebi a Cristo, recebi a obra de Cristo, recebi o sacrifício de Cristo, recebi aquilo que foi feito em favor de todo aquele que crê. Então, Cristo vive em mim, no meu espírito. Mas eu estou sendo salvo do poder do pecado através da vida de Cristo na minha alma. Eu estou sendo salvo de quê? Do poder do pecado. Por meio de quê? Da vida de Cristo que vive em mim. Aonde? Na minha alma. Ele está operando na minha alma. E isso é feito através de quê? Da palavra. Ele diz assim: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual, vamos ver, é poderosa para salvar a vossa alma. A alma com seus traumas, com suas dificuldades, com seus medos, com suas angústias. Eu estava conversando com uma querida essa semana, e falando sobre isso. Eu disse: minha filha, você crê na presença de Cristo no seu... Não tenho dúvida. Então a sua alma agora vai ser tratada por Deus. Ele não vai deixar você no meio da estrada. Aquele que começou vai continuar. E nós seremos salvos da presença do pecado através da vinda de Cristo no nosso corpo. Este corpo velho que ainda tem o pecado habitando em nossos membros vai ser transformado num corpo glorificado. E sem mais o pecado. Então eu fui salvo da condenação, eu estou sendo salvo do poder, e eu serei salvo da presença. Eu fui salvo no meu espírito pela obra de Cristo, eu estou sendo salvo na minha alma pela vida de Cristo através da palavra, e eu serei salvo no meu corpo com a vinda de Cristo, com um novo corpo de glória. Que corpo vai ser esse? Sem reumatismo. Não tem mais doença.
é o corpo semelhante àquele que ele é. Onde é que você viu isso? Aqui neste livro, que é o livro que eu creio. A fé é aqui. Mas eu não entendo. Se você não entende assim, nós podemos dizer, você conceba como você queira, mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós ganhamos a dimensão da vida de Cristo. Deus nos deu a vida em Cristo. O Espírito Santo também age nisso. Vamos João capítulo 6, versículo 63. Algumas versões usam a palavra Espírito aí, com letra minúscula. Outras versões usam a palavra Espírito com letra maiúscula. É a minha preferência. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. São vida. O Espírito é o que vivifica. O Pai vivifica, o Filho vivifica, o Espírito vivifica. A Trindade está envolvida na vivificação da nossa vida espiritual. Fomos tratados por Deus lá na cruz, em Cristo. Tudo que Deus tem para nós é em Cristo. Amém. Queridos, hoje pela manhã, pastor Thomas trouxe uma mensagem. Está no boletim, a lida. A outra deve estar aí nos anais para serem... Vale a pena. Ou via internet, ou via qualquer outro meio, ou CDs, ou DVDs, vale a pena. Muito singular, pelo menos para o meu coração. Eu sou adepto de água. Quanto mais eu bebo água, mais eu gosto de água. Ainda mais agora, que a água vai ficando mais rara, nós vamos ter mais problemas com água. E é tão bom beber água. Vou diminuir a Coca-Cola, diminuir as outras coisas para ficar com água. Tem um novo produto no mercado chamado H2O, muito usado lá no Rio de Janeiro, com muito bom gosto. É uma água nova. Água. Nós precisamos sempre das mesmas coisas, das mesmas verdades. E o que eu tenho observado é que aquele que ganha a dimensão destas verdades, ele vai crescendo. E aquele que fica resmungando, ele vai minguando. A vida michuruca e medíocre vai tomando conta. E ele fica lá sofrendo, choramingando. Como é que você vai, irmão? Mais ou menos. Oh, meu irmão. Estamos passando por lutas, mas o Senhor é a minha força. Estamos com dificuldades. Uma irmã, outro dia, ela está igual pó. Miudinha, quebradinha. Como é que você está, querida? Pastor, não sobrou nada, mas sobrou tudo. Olha, porque Cristo é minha vida. Pronto. Esse tratamento de Deus é tão bom, é tão precioso. Eu fiquei dando graças a Deus ainda há pouco, quando aqui os moços vieram, disseram o seguinte: se você tem alguma dificuldade econômica, não é que eles são fortes, não, é que eles são fracos. Estão quebrados, que são uma beleza. Mas nós temos um que cuida desses detalhes. Nós podemos recorrer ao nosso Senhor. Eu sei que Deus cuida de detalhes, a vida de Cristo. Irmãos queridos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Ele não disse todos os vossos delitos, Ele disse todos os nossos delitos.
Ele se incluiu nesse caso, que às vezes a gente tem um entendimento, perdoou todos os vossos, não, perdoou todos os nossos, e a vós outros, está falando vós, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos. Nenhum. Amém. Nenhum. O lixo todo foi absorvido. Alguns anos atrás morreu uns 2 irmãos em Nova York e a polícia não conseguiu entrar na casa. Tiveram que arrombar. Eles foram botando jornais e revistas. E foram amontoando e botavam no lugar das janelas e das portas. E até que eles fizeram uma montanha que não podia mais nem sair nem entrar. Morreram lá os 2 irmãos velhos, maníacos. A pessoa quando vai ficando mais velha vai criando as manias da mocidade. Vai aumentando. E os 2 morreram, ficaram lá dentro. A polícia... Um mundo de lixo. Lixo. Tem cada casa com cada lixo por aí. Com uma bagulhada. Eu olhei o porão outro dia lá em casa e disse, meu Deus, eu preciso começar a fazer uma limpeza nesse porão aqui. Lixo. Mas, gente, Jesus já levou o nosso. Dá para crer? Amém. Por favor, irmão. Não fica aí escarafunchando, não, porque ele já levou. Ele perdoou todos os nossos delitos, todos os nossos pecados. Amém. E nós podemos viver pela glória de Deus. Tem ainda alguns tratos? Tem trato que ele vai fazer. Vai cuidar. Esses negócios da alma, ele vai cuidar disso. Eu fiquei dando glória a Deus domingo passado. Vou dizer para os irmãos que perderam o segundo culto da noite, por favor, pegue tudo. Mas o Dino, Deus usou aquele irmão como poucas vezes eu tenho visto uma pessoa ter usada, para ver a obra do Espírito no nosso espírito. Que glória é você depender da suficiência de Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo. A libertação da nossa tranqueira. E vivermos com carga leve. Coisa tão boa. Eu tenho 2 filhos, eu vou terminar aqui. A minha filha, quando viaja, vem para casa, ela traz 2 malas. Só para vir aqui em casa. Sempre traz. Ela traz muita coisa. O outro, quando vem para cá, traz uma mochilinha. Só uma mochilinha. Tem uns que carregam muito peso. São filhos do mesmo pai, são 2 queridinhos, filhinhos amados. A minha filha eu tenho que ajudar a carregar as malas dela. Para vir para passar 2 dias, ela traz aquela mala. Pode ser que eu vou precisar disso, pode ser que eu vou precisar daquilo. Tem livro para estudar e ela traz aquele monte de coisa. O outro bota O que você trouxe, meu filho? Não, está aqui. Um tênis, uma coisa. Tem uns cristãos que carregam tanta coisa de mala, tanto pezinho, mas tem outros que estão... Vamos ver se a gente caminha mais leve. Ele nos deu vida, vamos embora, andar, vamos subir. Deus nos ajude. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.
www.ecc.org.br.